Olá, queridos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e o tema de hoje é Homens e Mulheres de Fé. Está lá em Hebreus, capítulo 11, de 1 a 8. Hebreus 11, de 1 a 8. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus a mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transalado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torne galardoador dos que buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se viu, e sendo temente a Deus, apareceu uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé de Deus. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Vamos orar, queridos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos por essa oportunidade de poder ouvir da tua palavra, de poder meditar na tua palavra, de poder estudar, examinar. Pai, que o Senhor possa trazer direção aos nossos corações, que o Senhor possa falar com cada um dos teus filhos, que o Senhor possa mudar o nosso intento, o nosso desejo, e possamos estar debaixo da tua vontade. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos, fala conosco neste dia, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Homens e mulheres de fé. Pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Sansão. E assim que a palavra de Deus nos conta a história de homens e mulheres que deixaram uma marca na história da humanidade. Pessoas comuns que venceram pela fé. Em Hebreus 13, 8, diz assim: está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a pergunta é: por que tantas dificuldades para alcançarmos os milagres hoje? Certamente por conta da dificuldade que temos de exercitar a nossa fé. Neste dia, vamos aprender juntos 3 maneiras de exercer a nossa fé, ou exercitarmos a nossa fé. Primeira maneira, ouvir e ler a palavra de Deus. Ouvir e ler a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O texto lido diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há dúvida que quanto mais as pessoas ouvem e ler a palavra de Deus, mais a fé é gerada nos nossos corações. Em 1 Timóteo 4,7 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas dos velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo disse para Timóteo: exercita-te mesmo com piedade. Precisamos, queridos, usar este mesmo princípio e exercitar a nossa fé, ouvindo e meditando a palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 24 diz assim: eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida.
Lucas 11:28 diz: e ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém, queridos? Então, queridos, a primeira maneira, de nós exercitarmos a nossa fé é ouvir e ler a palavra de Deus, é crer na palavra de Deus, é colocar em prática a palavra de Deus, é meditar todos os dias e isso seja uma verdade na sua vida. Eu quero fazer uma pergunta. Em sua opinião, por que muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia e ouvir a pregação da palavra? Olha quantas pessoas têm dificuldade. E muitos, quando começam a ouvir a palavra, vem um sono sobrenatural. Nós precisamos resistir à fraqueza da carne, às opressões que existem, talvez no ambiente, talvez no ar, tentando impedir que você ouça a voz de Deus, tentando impedir que a palavra venha no teu coração, tentando impedir que haja transformação no teu ser. Queridos, nós precisamos perseverar. A segunda maneira é declarar a palavra de Deus. Marcos capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Queridos, o texto que nós lemos, Jesus diz, se alguém disser ao monte, dizer ao monte nesse versículo é declarar, é profetizar, é dar uma voz de comando usando com autoridade o nome de Jesus. O próprio Jesus venceu o diabo no deserto, declarando a palavra de Deus. Lá nos versículos, em Mateus capítulo 4, de 4 a 10, olha o que está escrito. E ele fala, estava escrito. Versículo 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atire-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em nenhuma pedra. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino, o mundo e a glória deles. E disse, tudo isto eu darei se prostrares e me adorares. Mas no versículo 10 vem a resposta de Jesus. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará o culto. Aleluia! Então, queridos, está escrito, nós precisamos declarar. Precisamos declarar a palavra de Deus em todos os momentos. No momento da enfermidade, no momento do desemprego, no momento dos problemas na família, precisamos declarar a palavra de Deus. Precisamos aprender a exercitar a nossa fé, declarando a palavra de vitória sobre as dificuldades, sobre as impossibilidades da vida. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada de qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, juntas e pensamentos e intenções do coração. Então, queridos, essa palavra de Deus, quando nós declaramos, nada pode impedir a execução dela. Precisamos declarar, confiar a todo momento. Salmos 33, versículo 6 diz assim, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes e pelo sopro de sua boca. Amados, desde o princípio a palavra do Senhor foi declarada. E aí se tornou o mundo do que nós estamos vendo. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, foram feito o corpo celeste, foram feito tudo com a palavra. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus,
De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém, queridos? Glória a Deus. Você sabia que falar a palavra de Deus, usando como declaração, palavra profética da Bíblia, em suas guerras espirituais, você enfraquece as forças do inimigo. O inimigo, ele não consegue, como o diabo tentou com Jesus, mas todas as vezes que Jesus declarava a palavra de Deus, ele tinha que abaixar a cabeça, porque ele usou a palavra contra Jesus. Mas Jesus usou a palavra para quebrar todo o encanto do diabo. Queridos, o Senhor está conosco. O Espírito Santo está conosco. A palavra de Deus foi selada no nosso coração para que possamos viver o sobrenatural de Deus. Para que possamos viver a vontade soberana de Deus. Para que o nome dele seja glorificado para todos sempre. Quer queira acreditar ou não, estamos em guerra com seres invisíveis, como disse o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Então, queridos, a nossa luta é muito mais do que aquilo que você está vendo, ou que você está sentindo. A nossa luta vai além. Por isso que nós temos que estar habilitados na palavra de Deus, usar a palavra de Deus, para que Satanás não intente contra a tua vida, para que Satanás não intente contra a sua casa, para que Satanás não intente contra o seu trabalho, contra o seu ministério, contra a sua saúde, em nome de Jesus. Declare a palavra de Deus. O Senhor te dará vitória. O Senhor tem dado vitória para nós todas as vezes que nós declaramos a palavra do Senhor. A pergunta que eu quero deixar: você já teve experiências de declarar a palavra de Deus e receber o milagre? Você já teve? Eu tive diversas. E é tremendo, porque a palavra do Senhor, ela se torna mais forte dentro dos nossos corações, e a nossa fé, ela cresce no Senhor Jesus. Então, queridos, não deixe de declarar a palavra do Senhor. Não deixe de usar a autoridade que Deus tem para te dar cada vez que você usa a palavra de Deus. Ela é uma verdade, e contra essa verdade não tem nada que possa intentar na tua vida. Terceira e última maneira, de nós colocarmos a fé em prática, ou exercitarmos a fé, tomar atitude de fé. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, de 32 a 37, diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro e o rebanho. E saí após ele e o feri, livrei o cordeiro da boca, levantei ele contra mim, agarrei pela barba e feri e matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos desses filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Que tremendo, amados. Que tremendo a fé de Davi. Um menino, mas que tinha experiências no campo. Que o Deus dele não era o diferente daquele que ele estava enfrentando e que ele iria enfrentar ali com o exército. Todos acuados, todos com medo, todos escondidos. Aquilo foi uma afronta muito grande para Davi, porque Davi sabia a grandeza do seu Deus. No capítulo 17 de 1 Samuel, fala das ameaças e afrontas de gigantes Golias contra os exércitos de Israel, e do medo dos soldados de Israel a enfrentá-los. Muitas vezes isto acontece, querido, conosco. Isso acontece conosco, Pai.
Ouvimos a declaração, a palavra de Deus, mas temos medo de enfrentar os gigantes da vida. Queridos, não se esconda. Não se esconda, mas use a palavra. Use a autoridade que está sobre a tua vida. Maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Davi se levantou no final do capítulo com uma atitude de fé. Ele tirou os olhos do natural e visualizou o sobrenatural. Ele já visualizava a sua vitória sobre Golias, assim como derrotar o urso e o leão. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz assim: tudo o que fizeram, seja com palavras, seja com ações, faça no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Filipenses 2, de 3 a 5 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildade, considerando outros superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então, queridos, de uma cela de prisão em Roma, o apóstolo Paulo escreveu sobre as atitudes de um cristão que deve ter. Em Filipenses capítulo 1, versículo 27, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Olha só, o apóstolo Paulo estava preso, mas ele estava escrevendo para as igrejas: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Queridos, tem muitos que mandam fazer coisas absurdas. Mas quando nós tomamos posse da palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus e colocamos ela em prática, o Senhor, Ele dá a recompensa aos teus filhos. Quero deixar uma pergunta. Com suas palavras, defina o que é tomar atitude de fé. O que é tomar atitude de fé? Jesus falou sobre uma geração de incrédulos que Ele tinha que suportar nos seus dias. Nós não fazemos parte desta geração. Somos das gerações de heróis da fé. Homens e mulheres de fé. Daqueles que vencem. Daqueles que enfrentam leões. Enfrentam ursos, gigantes. Somos a geração de Davi. Nós somos a geração do mais do que vencedores. Nós somos as gerações daquele que venceu lá na cruz. Nós somos a geração daquele que tem um domínio sobre tudo. Que neste dia você tome posse dessa palavra e saia vencendo para vencer em nome de Jesus. Queridos, o Senhor já nos deu a vitória. Ah, pastor, mas está tão difícil, eu não consigo ver, eu não consigo visualizar, mas a fé é isso. A fé é aquilo que nós não conseguimos ver, mas nós cremos. Declare a palavra de Deus: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, o primeiro passo que nós precisamos fazer para exercitarmos a nossa fé é ouvir e ler a palavra de Deus. Ouve com teu coração e leia com teu coração. Não com teu intelecto, mas com teu coração. Segundo, declarar a palavra de Deus. Declarar ela em todas as situações. E declarar para você mesmo que ela é viva e eficaz. Terceiro, tomar atitude de fé, como Davi. Davi tinha uma prática e tomou atitude, não se acovardou. Davi foi em frente e venceu. O Senhor está dizendo para você hoje: filho ou filha, não pare, não desanime, não jogue tudo para o alto, não se esconda, não desista. Eu estou contigo, a minha palavra é a verdade. Venha viver e ter experiências comigo todos os dias. E eu vou revelar o meu poder na tua vida. Amém, queridos? Que esta palavra, que esse estudo possa mudar o teu coração, possa encher de fé e que você possa ter vitórias extraordinárias
para que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos, porque diante das dificuldades, o Senhor tem uma palavra de vitória para nós. Então, Senhor, pela fé, nós declaramos que somos mais do que vencedores. Nós declaramos a cura daquele que está enfermo. Nós declaramos a libertação daquele que está possesso ou está, Senhor amado, oprimido. Nós declaramos, Senhor, a libertação. Nós declaramos, Senhor amado, a prosperidade para aquele que está, Senhor, desempregado, aquele que está, Senhor, com o seu negócio e não consegue romper. Nós declaramos que a paz que excede todo entendimento está nesse lar. Nós declaramos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, nos ajude a colocar em prática a nossa fé na palavra, em atitudes, e possamos, Senhor amado, cada dia firmar os nossos olhos, o nosso coração no Senhor. Que caia por terra todo tipo de opressão, que caia por terra todas as amarras, todo impedimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, que o Senhor possa te usar, você, para divulgar esse vídeo para outros. Fique com Deus.